Olá, tudo bem? Seguimos aí com mais uma semana de For Perform em casa com você e hoje com um assunto muito interessante que é como manter uma boa circulação sanguínea durante o confinamento. E para entender essa importância da circulação, é preciso entender como é que esse sangue chega ao coração. Nós estamos falando do sangue venoso, né? Temos também o sangue arterial, mas o sangue arterial, a gente tem um coração, que é um músculo muito forte, que manda todo esse sangue para a periferia do corpo. Já o sangue venoso, a gente não tem o coração. Então, a gente tem os músculos. E a importância dos músculos nesse sentido é porque os músculos, eles, na sua contração, ele aperta as veias, mandando o sangue em direção ao coração. Então, na sua contração, ele faz uma pressão nessa veia e no seu relaxamento ele solta essa veia. Então, ele vai fazendo um bombeamento e mandando esse sangue em direção ao coração. Então, é muito importante que esse sangue seja levado de uma forma fluida. E para isso, eu preciso de ter uma boa musculatura. Essa musculatura ela precisa estar apta a contrair e apta a relaxar. E ela não funciona bem quando estamos em desequilíbrio. E isso acontece muito nesse tempo onde a gente está passando por essas dificuldades, que é o tempo de confinamento. Existem muitos fatores que alteram essa circulação. E eu queria citar alguns. Por exemplo, aumentar a inatividade e o sedentarismo por estarmos fechados em casa. Então, quer dizer, a gente em casa, a gente fica mais parado do que quando a gente movimenta para sair, movimenta para ir à academia, movimenta para fazer as coisas. Então, querendo ou não, por mais que eu faça exercício em casa, eu acabo ficando mais tempo parado, mais tempo em pouco movimento, justamente porque não existem os deslocamentos. Então, isso é um fator que altera a circulação. Outro fator importante é que nesse tempo de confinamento a gente acaba criando uma ansiedade muito grande. Para aqueles que fumam, aumenta a vontade, o desejo e o hábito de fumar. E o fumo, ele tem na sua estrutura a nicotina. A nicotina, ela impregna nessa parede dessas veias, alterando a complacência da camada média desse vaso. Isso acaba gerando um endurecimento dessa veia, atrapalhando nesse processo de bombeamento ou de receber o sangue e, quando o músculo contrai, mandar o sangue. Então, ter essa complacência. Isso é alterado por causa do tabagismo. Outro fator importante é o hábito de cruzar as pernas por muito tempo, por exemplo. Em casa ficamos sentados em home office ou sentados vendo TV por muito tempo. Hoje estamos na era das séries, então ficamos por muito tempo numa mesma posição. E isso acaba podendo gerar alterações importantes aí também no processo circulatório. Por quê? Porque cruzar as pernas, você dobra. Então, quando você olha ali embaixo, por exemplo, atrás dos joelhos, por exemplo, na região inguinal, a gente tem veias importantes ali, que se você apertá-las, cruzando as pernas, você aproxima, você aperta. Isso acaba gerando também uma interrupção dessa fluidez desse sangue. Uma coisa importante também é a ingestão de bebidas alcoólicas. E nesse tempo a gente acaba abusando um pouco, muitas vezes, das bebidas alcoólicas. E isso também por uma questão de ansiedade, muitas vezes. E a bebida alcoólica, como muitos sabemos, ela faz com que a gente tenha uma retenção maior de líquido, e isso sobrecarregando também o sistema circulatório. Outra coisa muito importante, outro fator importante é a má alimentação. A gente, por uma questão também da ansiedade, a gente acaba ingerindo alimento de qualidade ruim muitas vezes, ou muitas vezes em excesso.
E isso também atrapalha no processo circulatório, porque a gente acaba criando um monte de impurezas na estrutura sanguínea devido à alimentação ruim, e isso acaba gerando também uma alteração nesse processo. Uma coisa também que é muito comum é a questão da pouca ingestão de líquido, de água. Às vezes também a gente acaba por estar em casa, muitas vezes também, o hábito muda, a rotina muda, e a gente fica parado e atento àquilo que estamos fazendo por muito tempo. Então, olha só, a gente acaba ficando muito tempo numa posição que não é o ideal, sentados muitas vezes cruzando as pernas, que também não é ideal, como a gente já falou. A gente acaba tomando menos água, porque a gente não levanta para isso. Então, existem um monte de questões que, falando sobre todos esses fatores, que na somatória deles, o quanto altera, conhecendo a circulação, conhecendo como ela acontece, o quanto ela altera no processo de confinamento, onde estamos parados. Um fator importante, que aí é um pouco antagônico até, é sobre os exercícios em excesso. Às vezes a gente quer ganhar o tempo, né? A gente quer tentar de alguma forma compensar. E às vezes a gente faz exercícios extenuantes, exercícios muito pesados muitas vezes, ou às vezes fazemos muito exercício na sua intensidade. E isso acaba gerando também uma alteração na estrutura muscular. Como falamos da questão da contração e do relaxamento muscular, isso acaba gerando uma contratura por o excesso do exercício, e essa contratura faz com que ela fique naquela região apertando o vaso. E naquela região onde está apertando o vaso, ela mantém a parte do sangue que está vindo numa parte dilatada do vaso. Isso acaba podendo alterar a questão da parede do vaso, criando um defeito nesse vaso, mantendo esse vaso dilatado. Isso vai atrapalhar no processo de transporte sanguíneo dentro desse vaso. Então, exercícios extenuantes em excesso também podem causar problemas circulatórios. É fundamental que, para melhorar esses fatores, você tome algumas medidas simples, mas muito eficazes. E uma delas é o alongamento. O alongamento, ele ajuda a manter essa musculatura relaxada, a mantê-la flexível. E isso faz com que flua e esse músculo contraia da melhor forma possível para poder fluir essa circulação, fluir esse sangue. E nós temos diversos vídeos aí que falamos durante a semana do For Perform em Casa com você, que você pode acessar na plataforma. Outra medida importante é realizar caminhadas. Aí você fala assim, mas realizar caminhadas, nós somos em confinamento. Bom, alguns têm estrutura e conseguem sair com segurança no condomínio e tudo mais para caminhar, que é muito legal para melhorar a musculatura da estrutura dos membros inferiores e, consequentemente, a circulação. Mas quem não tem, o simples levantar e sentar da cadeira por algumas vezes já ajuda muito. Às vezes você tem uma bicicleta em casa, estacionária, que é uma bicicleta ergométrica. Isso também pode ser uma saída para você, que é um movimento muito interessante para ajudar na circulação. E se não tem a bicicleta, você pode fazer a bicicleta deitada no chão, que é um movimento apenas de pedalada, que é um movimento muito simples e que todo mundo conhece. Então, independente da estrutura, você consegue fazer nesse tempo difícil aí de confinamento. Outra medida muito legal é você elevar as pernas. Então você simplesmente ali entre um momento e outro, você senta, põe as pernas para cima e movimente o pé de forma aleatória. Eu costumo dizer para os meus pacientes para desenhar com os pés o alfabeto. Então isso já movimenta bastante a estrutura da musculatura ali, principalmente da panturrilha, onde a gente denomina muitas vezes como o coração do membro inferior. Outra forma muito interessante também, para quem tem mais estrutura também no questão
da piscina, por exemplo, os movimentos dentro da água, além da pressão hidrostática que a água exerce no membro inferior, quanto mais profunda, mais pressão hidrostática no membro inferior, ou no membro que está imerso, é de grande valia também para essa melhoria circulatória. É claro que muitos não têm a estrutura, mas para quem tem e pode utilizá-la, é muito legal para ajudar a fazer a manutenção. Outra coisa muito importante é alimentar-se bem. Então, melhore a sua alimentação, evite comer compulsivamente, evita comer alimentos de qualidade ruim, enriquece esses alimentos com frutas, legumes, com alimentos que realmente tenham valor nutricional importante, rico em fibras, para justamente também ajudar. A gente vai tornar esse sangue um sangue menos poluído. Outra medida importante é dinamizarmos. Ficamos muito tempo sentados nesse tempo, trabalhando em home office ou assistindo TV por muito tempo. Então, sentar por muito tempo atrapalha o processo circulatório, porque a gente tem uma aproximação das articulações, onde a gente tem, atrás do joelho, na região inguinal, como já falamos, que essa aproximação atrapalha a fluidez do sangue. E pior ainda se você cruzar as pernas. Então, assim, sentar por muito tempo, cruzar as pernas, também por muito tempo, atrapalha significativamente o processo circulatório. Então, dinamizar é a palavra. 45 em 45 minutos, levanta. Aproveita para você associar isso à questão do alimentar, a questão de ingerir água. A gente ingere pouca água nesse tempo também. Isso acaba também atrapalhando na fluidez sanguínea. Então, não traga nada para a mesa, né? Você traz tudo para a mesa e acaba ficando sentado ali porque você resolve ali. Você traz a comida, você traz a água para você beber, então você acaba ficando ali por muito tempo parado. Então não faça isso, não traga nada para a mesa, que aí você vai se obrigar a levantar para beber água, você vai obrigar a levantar para comer e vai se obrigar para levantar para poder ir ao banheiro também, que acaba dinamizando e acaba não mantendo você na mesma posição por muito tempo. Então, são muitas as medidas que a gente consegue fazer para poder melhorar essa situação. Então, utilize de todos esses mecanismos para você ter uma boa circulação, você ter uma boa nutrição dessa musculatura, você evitar edemas nos membros inferiores, evitar qualquer tipo de alteração circulatória. E para aqueles que já têm a questão circulatória alterada, utilize da meia compressiva, da meia elástica, que ela vai ajudar a justamente aproximar essa musculatura dos vasos e melhorar a potência dessa circulação e a fluidez dessa circulação. Nós falamos alguns fatores como a bebida e como o cigarro, né? Eu sei que a ansiedade pesa nesse momento e a gente que acaba tendo um pouco mais de facilidade para poder utilizar desses mecanismos, a gente acaba utilizando em excesso. E o cigarro, como a gente falou no início, ele atrapalha no processo circulatório. Então, fume menos. Tenta não fumar a quantidade que você fuma e tenta controlar de qualquer forma. Faça exercício para poder combater a ansiedade, né? Faça exercício para, às vezes, tentar tirar você daquela vontade de fumar um cigarro. Então, fundamental. E também na bebida, vamos tomar cuidado, né? Pode beber? Pode, mas vamos tomar cuidado nos excessos, né? Então, assim, eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo desse vídeo e você aproveite todos os outros vídeos que nós temos postado e todas as informações que os nossos pilares têm colocado nessa segunda semana aí de For Perform em Casa com você. Estamos à disposição, temos um canal que está aí descrito no vídeo, no WhatsApp, justamente para você colocar suas dúvidas, colocar pedir as informações que você precisa
para você passar bem esse tempo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um abraço.